Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e mais um dia nesta nossa nova temporada falando sobre as 3 mensagens do livro do Apocalipse. Você está gostando dos conteúdos a respeito deste tema aqui no canal? Diz aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Marcel Farias e estamos começando uma nova temporada. Estamos apenas no 3º dia. Dá tempo aí de você voltar aqui, procurar a playlist As 3 Mensagens do Apocalipse, maratonar os vídeos e voltar aqui para ter compreensão total do que estamos estudando juntos. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Isso vai fazer uma diferença muito grande aqui para o canal, porque o YouTube vai indicar este conteúdo para mais pessoas. Agora eu vou rodar a vinheta, na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. O versículo de hoje nos ensina uma ação poderosa na guerra contra o inimigo, apontando para uma promessa. Resista no poder do Senhor, não no seu poder, que ele, o diabo, vai fugir da sua presença. Onde a luz está presente, o inimigo não permanece, pois ele é o Senhor das trevas. E nesta guerra cósmica, eu e você temos a promessa de que Deus não permitirá que eu e você andemos em trevas. No Evangelho de João, Jesus disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Saber desta promessa fortalece a nossa fé e permite que andemos com intrepidez diante dos desafios que somos apresentados dia a dia. Mas isso só não basta. Afinal, como vamos enfrentar o inimigo se não soubermos identificá-lo? Por este motivo é que o nosso objetivo hoje em nosso estudo é identificar alguns personagens que aparecem no livro do Apocalipse em forma de alegorias, para assim sabermos escolher os amigos e ficar longe dos inimigos. Por isso, hoje vamos falar do dragão, da mulher, do filho do homem e do cetro de ferro. E qual é o seu significado no grande conflito entre Deus e o inimigo? O dragão é descrito como a grande serpente, um monstro alado com 7 cabeças e 10 chifres, que é apresentado como o adversário de Deus e da igreja. E a sua missão é seduzir e enganar a humanidade para que esta se afaste da verdadeira fé. Ele é descrito como tendo um papel central na batalha entre o bem e o mal que culmina no fim dos tempos. A figura do dragão tem origens antigas na mitologia e na cultura popular de diversas civilizações. Na cultura hebraica, por exemplo, a serpente é retratada como um ser enganador e tentador que levou Adão e Eva a desobedecer a Deus e assim cair em pecado. Na cultura grega, o dragão é visto como um monstro que protege tesouros ou que deve ser vencido por heróis corajosos. Eu sou do partido favorável à cultura hebraica, afinal, ela se baseia na Bíblia. No livro do Apocalipse, no entanto, o dragão é apresentado como um ser maligno e poderoso, que é capaz de exercer influência sobre os governos e as nações do mundo. Ele é descrito como tendo uma cauda que arrasta 1/3 parte das estrelas do céu e que as lança à terra, o que representa a queda dos anjos rebeldes e a corrupção das forças celestiais. As 7 cabeças do dragão simbolizam os 7 impérios mundiais que se levantaram contra Deus ao longo da história. Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, e a respeito destes impérios, nós vamos tratar aqui deles mais adiante em nosso estudo. E tem ainda um império final, que é a união de todas as nações sobre a regência de um governo global que é descrito no livro do Apocalipse como sendo a besta. Os 10 chifres representam os reinos que surgiram a partir destes impérios, que também foram governados ou influenciados pelo anticristo. O dragão também é apresentado como uma força oposta a Deus e à sua obra de salvação. Ele é descrito como um ser que se opõe aos propósitos de Deus e que busca destruir a humanidade e levar as almas à perdição. Ele é o pai da mentira, o acusador dos irmãos e o tentador que procura seduzir os crentes para que abandonem a sua fé. Além disso, o dragão é apresentado como responsável por perseguir os fiéis e por desencadear desastres e calamidades na terra. Ele é descrito como um ser que exerce poder sobre os governos e as nações e que manipula os eventos do mundo para cumprir os seus propósitos.
No entanto, apesar de todo o poder e influência que o dragão exerce sobre o mundo, ele é derrotado no final. O livro do Apocalipse apresenta uma visão do fim dos tempos em que Deus vence o dragão e os seus aliados e estabelece o seu reino na terra. E o apóstolo João diz textualmente que o dragão é Satanás. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, versículo 9. João também fala de uma mulher que é perseguida pelo dragão e que essa perseguição acontece quando a mulher estava grávida. Em Apocalipse, essa mulher é descrita como estando vestida de sol e tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa visão, em Apocalipse capítulo 12, versículos 1 e 2, tem sido objeto de diversas interpretações ao longo da história. Uma das interpretações afirma que a mulher representa a igreja, ou seja, a comunidade dos crentes em Jesus Cristo. Nesta visão, a mulher é vista como a mãe dos fiéis que são gerados e alimentados por ela. A coroa de 12 estrelas pode representar as 12 tribos de Israel e o sol representa a glória de Deus que envolve a igreja. Eu creio assim. Mas outra interpretação comum é que a mulher representa a nação de Israel. E nessa visão, a mulher é vista como a mãe dos judeus que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A coroa de 12 estrelas pode representar assim, nesta interpretação, as 12 tribos de Israel, e o sol pode representar a glória divina que se manifesta por meio dos judeus. No entanto, há outras interpretações para a mulher vestida de sol. Algumas correntes interpretativas veem a mulher como uma personificação da sabedoria divina, ou seja, como uma representação simbólica da sabedoria de Deus que é concedida aos seus servos. Nesta visão, a mulher é vista como a mãe de todos aqueles que buscam a sabedoria e a compreensão das coisas divinas. Outros creem que a mulher representa Maria, mãe de Jesus. Nessa visão, a mulher é vista como a mãe do Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. A coroa de 12 estrelas pode representar assim as 12 tribos de Israel que aguardavam a vinda do Messias, e o sol representa a luz divina que se manifestou por meio de Jesus. Particularmente, eu não acredito nesta interpretação por não encontrar fundamentação na Bíblia. E a figura da mulher vestida de sol é apresentada no livro do Apocalipse como poderosa e celestial e está sendo perseguida pelo dragão, que já identificamos aqui em Apocalipse sendo Satanás, o inimigo de Deus e dos crentes. João também diz que a mulher é protegida por Deus e que foi levada para um lugar seguro no deserto, onde foi alimentada por ele durante um período de tempo. Esse episódio é visto por muitos como uma alusão à perseguição e à opressão que a igreja e os crentes enfrentaram no mundo, mas que são protegidos e sustentados por Deus. E no final, a mulher é descrita como vitoriosa sobre o dragão, que é derrotado por Deus e é lançado no lago de fogo e enxofre. Essa vitória é o símbolo da vitória final de Deus sobre as forças do mal e como fonte de esperança e encorajamento para os crentes nos últimos dias da história deste mundo, nesta história do grande conflito cósmico. Já a figura do Filho do Homem é mencionada em diversas passagens do livro do Apocalipse e é um título que Jesus Cristo frequentemente usava para se referir a si mesmo nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. No livro do Apocalipse, a figura do Filho do Homem é apresentada como uma figura celestial e divina que tem autoridade sobre toda a criação. A passagem que fala sobre o Filho do Homem e que faz uma descrição detalhada como ele é ou como João o viu, está em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13. Nesta visão, João vê o Filho do Homem vestido com roupas compridas, uma faixa de ouro sobre o peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e os seus olhos eram como chamas de fogo. Ele segurava 7 estrelas na sua mão direita e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes e a sua face brilhava como o sol ao meio-dia. A figura do Filho do Homem é apresentada também em outras passagens do Apocalipse como um juiz justo e poderoso que vem para julgar o mundo e estabelecer a justiça divina. Em Apocalipse 14, dos versículos 14 a 16, por exemplo, ele é descrito como sentado sobre uma nuvem com a coroa de ouro na cabeça e uma foice na mão. Ele vem para colher a colheita da terra, que é representada por pessoas que são separadas entre os que seguem a Deus e as pessoas que não o seguem. Outra passagem que fala sobre o Filho do Homem é Apocalipse 19, versículos de 11 a 16, onde ele é descrito como um guerreiro poderoso que monta um cavalo branco e lidera um exército celestial. Ele veste um manto tingido de sangue e em sua coxa está escrito o nome
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para lutar contra as forças do mal e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O Filho do Homem é de fato Jesus, o Filho de Deus que veio em forma humana, nascido de uma virgem para apresentar o amor do Pai ao mundo e a se entregar na cruz para redimir os pecados do mundo e proporcionar salvação para quem aceitar ser purificado por seu sangue que foi vertido na cruz. Longe do homem finito e impotente diante da morte que padeceu na cruz, Apocalipse agora apresenta Jesus, o Filho do Homem, como uma figura poderosa e celestial. Já o cetro de ferro é mencionado no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 27, onde diz: Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro, demonstrando que quem tem o poder de segurar o cetro de ferro detém autoridade e poder. Portanto, a expressão cetro de ferro é uma figura de linguagem que representa o domínio absoluto e a autoridade incontestável de quem o possui. A passagem que fala sobre o cetro de ferro é dirigida a uma das 7 igrejas da Ásia, lá em Tiatira. Está lá em Apocalipse 2, versículos 18 a 29, que estava sofrendo com a presença de falsos profetas e líderes corruptos. Nesta passagem, Jesus adverte a igreja sobre as consequências da prática de tais comportamentos e afirma que, aos que perseverarem em sua fé, será dado o cetro de ferro. A figura do cetro de ferro também aparece em outras passagens bíblicas, como as de Salmo 2, verso 9, onde o Messias é anunciado como portador de um cetro de ferro, que ali quebrará as nações rebeldes e as esmagará como vasos de barro. Essa imagem é um símbolo do poder e autoridade e justiça divina que será exercida sobre todas as nações que se opõem ao reino de Deus. A Bíblia diz assim lá em Salmos: com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Salmo 2, versículo 9. Em Apocalipse, o cetro de ferro é mencionado também em Apocalipse 12, verso 5, onde é atribuído ao Filho do Homem que nasce de uma mulher vestida de sol e com a lua debaixo dos seus pés. Nesta passagem, o cetro de ferro é uma imagem do domínio de Jesus Cristo sobre todas as nações e é uma promessa de vitória e justiça para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Na passagem de Apocalipse 2, 27, o cetro de ferro é concedido aos que vencerem, ou seja, aos fiéis que resistirem às tentações e à perseguição e perseverarem até o fim. A expressão vencer aqui não se refere a conquistas militares ou políticas, mas sim à vitória espiritual sobre as forças do mal e da tentação. O cetro de ferro, portanto, representa também a autoridade e o poder concedidos por Deus aos seus seguidores fiéis para governar e liderar a igreja e a sociedade de forma justa e santificada. É um símbolo de soberania divina e da submissão voluntária à vontade de Deus, que se manifesta na obediência à sua palavra e na prática da justiça e da misericórdia. O cetro de ferro também é um símbolo da justiça divina, que será exercida sobre os ímpios e rebeldes no final dos tempos. Neste momento, o cetro de ferro representará a punição que será infligida sobre aqueles que se opõem ao reino de Deus e à sua vontade. Mas para aqueles que forem fiéis a Deus e a seus mandamentos, o cetro de ferro é um símbolo do amor de Deus que os capacita a viverem uma vida santa e testemunharem do Evangelho eterno em um mundo hostil e corrupto. Nesta visão, o cetro de ferro representa a força e a coragem que Deus concede aos seus filhos para enfrentarem os ataques do inimigo. Conhecer e saber quem são os personagens que são apresentados em Apocalipse e distinguir o papel que cada um desempenha no conflito cósmico é essencial para o crente que deseja ser livre das armadilhas do inimigo e ser vitorioso sobre ele, assim como Jesus Cristo foi. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no seu aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.